Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. A limpeza urbana representa, em média, a terceira maior despesa dos municípios brasileiros, ficando atrás apenas da saúde e da educação. Mesmo assim, muitas cidades ainda não têm serviço de limpeza urbanos adequados. E quando os resíduos não são tratados de maneira correta, a contaminação do meio ambiente e da população é certa. Mas como saber se a sua cidade está tratando de maneira correta o lixo? Com o objetivo de avaliar o grau de adesão de uma cidade às metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o CELUR e a PwC criaram o Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana. Esse índice é a ferramenta que acompanha a evolução dos resultados, do planejamento financeiro e das metas das gestões municipais. A TV Aberta São Paulo tem o apoio cultural da Oficina do Sofá, restauração de estofados com excelente qualidade. Para mais informações, ligue 0 Operadora 11 5184 0308 ou confira nossos modelos pelo WhatsApp 0 Operadora 11 99697 3600. Venha nos fazer uma visita. Rua Pires de Oliveira, 1202, Chácara Santo Antônio, São Paulo. Olá, nova cidade, ideias para uma nova cidade. Sejam bem-vindos ao primeiro programa do ano. Temos a honra de receber Márcio Mateus, presidente do CELUR, Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana com Atuação Nacional, engenheiro ambiental Carlos Rossim. Márcio, o ano de 2019 já a pleno vapor aí, com muitas polêmicas em relação à questão ambiental. Eu queria perguntar para você, Márcio, a iniciativa privada, desde que ela cuida da destinação do lixo, dos resíduos sólidos aqui em São Paulo, ela é um exemplo para o Brasil inteiro em termos de gestão, a questão dos aterros sanitários em contraposição aos lixões. Como que você acha que esse exemplo pode se expandir para o Brasil inteiro e qual que é a receita desse sucesso? Olha, em primeiro lugar, Renato, agradecer a oportunidade de reiniciar as nossas interações nesse ano. E, pegando o gancho da sua pergunta, é o seguinte: o setor privado, ele ingressa nessa área de resíduos, que era antigamente totalmente estatizada, nas prefeituras, em apoio às prefeituras, para fazer frente às novas exigências de ordem ambiental da atividade. Que antes você tinha todas as lógicas até então usadas no país, era a lógica do afastamento do resíduo para aquilo que a gente conhece como lixão. Então você levava o resíduo para longe, para uma área mais afastada da cidade, e afastava, deixava escondido. Era algo como pôr o lixo para baixo do tapete, como a gente brinca, só que põe o lixo para fora da cidade. E normalmente, e até hoje é assim, as populações mais desassistidas, mais carentes do entorno, que moram nesses lugares mais periféricos, que são as mais impactadas por esses lixões. Então, com as exigências, com o crescimento, com a urbanização e o nível de exigência ambiental crescente em relação à atividade por destinação ambientalmente adequada, o setor público recorre ao setor privado, pela sua agilidade, pela capacidade de desenvolvimento de tecnologias, de aporte de investimentos, de aporte de recursos, e o setor começa a entrar. Então o setor ele está já, é um setor que já atua praticamente há quase 50 anos. Então já é um setor bem amadurecido, que tem um bom domínio da atividade e que busca, e tem todas as soluções, Renato. O nosso setor tem todas as soluções para resíduo. E o Brasil buscou um modelo, nessa década de 70, um modelo adequado para suas características geográficas. Nós somos um país de dimensão continental, ou seja, um país de grandes dimensões territoriais,
com municípios esparsos, de baixa densidade, esparsos por esse território. Então, o que acontece? O lixo, a coleta, a destinação, são atividades logísticas. Então, o que se buscou, então? Olha, o que colocar no lugar do lixão? O lixão é a maior fonte de poluição do planeta. Então, você tem que dar uma solução para isso. Agora, tem que ser uma solução, primeiro, realista, como falei, com essas condições, né, com as características, com as dimensões, com os desafios logísticos de um país da dimensão do Brasil. Tem que ser algo também que não possa ser caro, né, para um país que tem a realidade econômica que nós temos. Então, a solução de aterros é uma solução moderna. O Brasil é exemplo para o mundo em solução de aterros. Eu só posso ter afirmado. Para o mundo. Os aterros brasileiros, os aterros sanitários brasileiros, eles são hoje modelo para o mundo em termos de operação, de eficiência, de capacidade de gestão. São referência. Isso eu posso colocar para você. Então, justamente, graças ao desenvolvimento, né, desse aprendizado ao longo desses anos, dessas aportes de tecnologia. Então, hoje os nossos aterros são chamados aterros modernos. Eles não só recebem resíduos, eles fazem um processamento de resíduos, eles têm o aproveitamento energético, né, desse material, captação de gases, ou para cocção de alimentos, ou captação de gases para diminuir o efeito estufa, captação de gases para queima e transformação disso em energia elétrica, em energia renovável. Então, hoje os nossos aterros, eles estão numa outra dimensão. O pessoal, é aquilo que nós falamos sempre, né? A solução que veio substituir, que veio erradicar os lixões do Brasil a um custo razoável, realista, adequado à nossa realidade econômica, e uma solução eficiente do ponto de vista ambiental. Então, essa componente é que trouxe o setor privado brasileiro hoje, que trabalha essas questões, que trabalha o tratamento do lixo. Só que essa base, Renato, ela é uma base assim, hoje você, em tese, os nossos aterros, eles devem ter rejeitos, ou seja, ele deve receber aqueles resíduos que, em tese, não são reaproveitados economicamente. Perfeito? Então, nós temos ainda, primeiro montar essa base, o Brasil gera 80 milhões de toneladas ano. Desses 80 milhões, 40% dessas 80 milhões de toneladas vão para lixões ainda, ou seja, gerando um passivo ambiental enorme para o país. E 60% tem uma destinação para aterros sanitários, organizados, bem estruturados. Então, o país precisa, primeiro, melhorar essa universalização da destinação para aterros. E, a partir dessa base de aterros, ele poder caminhar para desenvolvimento de outras tecnologias em prol da reciclagem, do reaproveitamento de materiais. E aí nós vamos para outras esferas, para outros desafios. Então, existem etapas de desafios, né? E esse é o modelo que os Estados Unidos adotou, que é um país de características geográficas, né, de características em termos de distribuição de municípios, tá, muito parecido com o nosso. Então, nós fomos buscar o Brasil, nesse começo, quem tem as características nossas. Então, há uma inteligência que foi desenvolvida e tem uma matriz de solução que foi pensada e buscada em função disso. E muitas vezes, em razão da influência, né, europeia, né, dos nossos técnicos ou das ações comerciais, há muita desinformação, porque são realidades distintas. Você querer simplesmente... Há muitos bons exemplos na Europa, que têm que ser absorvidos, mas a nossa matriz de solução, ela foi pensada em cima de um país que tem os mesmos desafios logísticos continentais do Brasil. Eu acho que essa é uma premissa que eu queria deixar claro. Então, além disso, além da solução de aterro, o país, o setor privado, ele dá qualquer solução, ele tem todo o conhecimento, toda a expertise necessária para dar qualquer solução que o país necessitar. A questão é a seguinte, Renato.
nós temos dificuldades dentro da nossa realidade econômica de pagar a solução mais barata, que dirá as soluções mais caras. Então, essa é uma questão que sempre tem que ser colocada, né? A realidade econômica ela tem que ser pensada. Você me permite um exemplo? Claro, claro. Nós acabamos de fazer um estudo para a região metropolitana de Belém. O Celur. O CELURB, o Sindicato Nacional. Lá, depois de muitos anos que aquela região não tinha nenhum local, nenhuma forma de destinação adequada, tá? Se instalou um aterro sanitário no município de Marituba. E esse aterro ele atende 3 municípios. Atende Belém, na região metropolitana de Belém, Ananindeua, onde tinha o antigo lixão do Aurá, e tem ainda Marituba, onde ele está instalado, onde foi instalado o novo aterro. Tivemos problemas lá, ou seja, em média, os aterros eles funcionam em locais com 720 milímetros de índice pluviométrico ano. Lá é 4 vezes mais do que isso. Então, o desafio para a implantação, muito maior. Tecnologia nacional. Tecnologia nacional. O tratamento, então, isso, o volume de chorume, enorme. A operação de aterro, no lugar de muita chuva, barram. Então, houve todo um aprendizado desse pioneirismo lá. Bom, isso tem um custo. Lá você não tem como criar estação de tratamento de efluentes. Então, todo o tratamento é feito por osmose reversa, a tecnologia mais cara que tem. Então, você percebe, cada solução, mesmo a solução de aterro, ela é customizada para o local, para as características, para a realidade daquele local, em termos de geografia, em termos de clima, né, em termos de relevo. Então, sempre tem essa realidade. E lá nós tivemos essa situação. Bom, aí agora o município tem dificuldade. Os 3 municípios, eles não têm condições econômicas nem de sustentar essa solução. Pararam os pagamentos. A última célula se esgota agora em maio. Corremos o risco de regredir novamente. Aí foram feitos vários estudos. Aí há uma proposta da Universidade Federal do Paraná que está pensando correto, de propor novas soluções, agregando ou congregando uma cadeia de tecnologias na solução. E você percebe o seguinte: são soluções muito mais caras. Se nem a solução mais barata, a realidade econômica local permite sustentar, então essas outras, é isso. Então nós não vamos. Aí o pessoal gosta de aterrar. Não é questão de gostar de aterrar. Você tem que achar tecnologia que seja razoável, consentânea com a realidade do país. Então, quando se oferece, gosta de enterrar, ninguém gosta de enterrar nada, né? Nós temos que incentivar reciclagem, nós temos que desonerar a cadeia de reciclagem, nós temos, hoje, quando você fala em coleta seletiva, até você tem uma organização enorme da oferta, mas não se cuida de organizar a demanda, como é que você vai receber isso, como é que você vai processar isso, você vai criar mercado para isso, você vai criar tecnologia para isso, você vai desonerar os custos dessa cadeia de reciclagem? Não tem. Você está pensando na concepção do produto, para na concepção do produto ele já ser mais viável em termos de aproveitamento futuro, tá? Isso que a gente chama de economia circular. Cada vez que nasce um produto, Renato, nasce um resíduo. Então, na concepção do produto, você já tem que pensar como é que é a embalagem dele, o que você vai fazer, qual é a cadeia de retorno da logística reversa para isso voltar como insumo para a produção. Então nós estamos ainda, nessa questão, nós ainda estamos engatinhando, nós temos que desenvolver inteligência. Enquanto isso, Renato, o que é que faz? E aí que eu falo, legal, vamos ver. Enquanto isso, vai para onde o resíduo? Vai continuar indo para a natureza, in natura, né? Para os terrenos, contaminando o solo, né? Os aquíferos, os aquíferos subterrâneos, contaminando o ar, atraindo vetores, penalizando, Renato, isso que é o mais importante, penalizando as populações mais desassistidas que moram nas periferias da cidade. Essas são as atingidas. Organizações, comunidades quilombolas, há estudos no Rio de Janeiro,
né? Feito nós temos uma pesquisadora no Rio, na PUC do Rio, né, que desenvolveu estudo. Boa parte das comunidades quilombolas no Rio são impactadas do ponto de vista da saúde pública gravemente por conta desses lixões, que são, né, são locais clandestinos, proibido por lei, né, ter isso, locais clandestinos. Talvez que as prefeituras recorrem a isso por não terem condições de pagar ou não instituírem mecanismos de cobrança para custear o serviço. E essa população acaba sendo a mais impactada. Ele tira o problema da cidade, joga numa área periférica e aí quem estiver na periferia vai sofrer os impactos, né, mais agudos desse lixão, que todos sofrem. O planeta sofre, inclusive. Mas o que mais diretamente sofre são essas populações desassistidas. E a gente não vê esse apelo, essa questão social. A gente não vê a preocupação. Então, erradicar lixão é questão de meio ambiente, é questão de saúde pública e questão de respeito às populações mais desassistidas desse país, que moram nas periferias, por razões, né, óbvias de não poder morar mais perto, nas regiões mais valorizadas dos centros urbanos, e que acabam sofrendo mais diretamente os impactos nessa fonte de poluição, que é o lixão. Então, eu deixo aqui, Renato, a gente busca, eu quero centralizar muito essa questão. Então, primeiro, nós temos que erradicar lixão, primeiro, por ser a maior fonte. O impacto social nas populações mais desassistidas, né? O impacto em termos de saúde pública. E o impacto para o meio ambiente em geral, local e mundial. Choveu, aquilo que é mais leve, é carreado para rio. O chorume contamina solo. Quer dizer, nós estamos contaminando tudo, nós estamos gerando um passivo ambiental absurdo para o país. E a região norte do país... Então, isso que eu ia falar, quer dizer, porque é o nosso símbolo, que é o nosso patrimônio da humanidade, é a maior floresta do mundo, né? O maior bioma do mundo. E aí? Como é que faz? Então, é isso que a gente está buscando, Renato. Nós temos que, quando a gente conversa em termos de resíduo, nós temos que sair da poesia e pôr o pé na realidade. Tá? Nosso setor, nós somos ambientalistas operativos. Nós operamos as soluções. Buscamos conhecimento no ambiente especulativo para aplicar no ambiente operativo para a solução dos problemas reais. Com base nas 3 pernas da sustentabilidade, que é o que eu acabei de falar aqui: o econômico, o ambiental e o social. Sustentabilidade é isso. Nenhuma ação de sustentabilidade que considere essas 3 vertentes, essas 3 variáveis, é uma ação responsável. Isso eu posso te afirmar. E o setor é muito responsável com essas questões. Ok. Rocim, eu queria aproveitar a sua presença aqui, você engenheiro ambiental. Rocim, muito tem se falado em relação à destilação do plástico. E algumas cidades proibindo o uso de canudinho. Isso é um reflexo, certamente, de uma postura mundial. Como vai ser o futuro do plástico, Rocim? Então, mas acho que aí a gente poderia discutir não só o futuro do plástico, mas o futuro de diversos produtos. Até para a gente desmistificar e entender a origem dessa conversa do plástico, tá? De fato, como bem colocado aqui o professor Matheus, você tem a ineficiência da gestão por parte da sociedade, a gestão de resíduos, faz com que você tenha aí os lixões, que são lugares que esse material está totalmente aberto, né, exposto aí para o tempo. Chove, esse material cai no rio, do rio vai para um rio maior e deságua no oceano. Então, o que você tem, essa grande coisa dos plásticos nos oceanos, é a ausência da gestão de resíduos sólidos. Entendeu? Então a gente tem que começar por esse primeiro prisma. Aí, mas por que veio à tona essa questão dos plásticos? Aí, porque a gente poderia estar discutindo outros materiais, pneus, outras coisas que também vão parar no mar. Nós temos o plástico aí agora. A China, até o final de 2017, era o maior comprador de material reciclável do mundo. Tá? Plástico, papel, todos esses insumos mais nobres para a cadeia, para as indústrias. E esse material, então, ele comprava da Europa por si só 40% do todo o plástico produzido, reciclado lá na Europa. E o valor de mercado por volta de $100 a tonelada. Tá?
que acontece? A China, por que ela estava comprando? Porque tudo comparação, assim, $100 a tonelada do plástico reciclado. E ele in natura, antes de ser processado, qual é o preço? É mais barato o reciclado? Isso vai depender do valor da commodity, porque o material reciclável, ele compete com a commodity, com o petróleo, né? Por exemplo, o plástico vai competir com o petróleo. Então, se o petróleo está mais caro, o pessoal vai optar para usar o reciclável e vice-versa. Então, ele é um valor também que tem uma volatilidade, tá? Só que, de qualquer forma, até então, aqueles $100 a tonelada era algo competitivo do que comprar o material. Mas, de novo, estou te falando, dependendo do valor do que o petróleo daquele ano que a gente está conversando. Então, você tinha o mundo inteiro vendendo esse material para a China, porque a China estava crescendo economicamente, a indústria estava na China, quer dizer, ainda está na China, né? Tudo é made in China. Então, a logística reversa do mundo era na China. O que acontece? A China cresceu, obviamente ela começou também a gerar seu próprio material lá, criou um outro tipo de resíduo também, porque a classe econômica dela também desenvolveu, a classe social dela desenvolveu, então já não precisava mais do material do mundo. E aí chegou para o mundo e falou, a partir do dia 1º de janeiro de 2018, falou assim, olha, não compro mais, quer dizer, compro com a seguinte condição, vou pagar 5 centavos a tonelada, ao invés de $100, e além disso eu quero que a contaminação desse material, que eu comprava por 10%, eu quero que seja 1% de contaminação. Eu quero que ele venha limpinho, quase pronto. Bom, colapso. A Europa entrou em colapso. O que a Europa vai fazer com esse 40% de plástico? Porque não é uma questão só econômica também, tem uma questão física também. Para onde ela põe? Onde é que o Japão vai pôr esse material? Onde a Austrália vai pôr? Todos esses países que tinham altos índices de reciclagem entraram em colapso. Porque na verdade não é que eles estavam reciclando, eles tinham um grande comprador. É o que o senhor Matheus falou aqui. A gente fica falando da oferta, mas nessa lógica tinha uma pessoa com a demanda, que era a China. Tirou essa pessoa da equação, colapso no sistema. Plástico. Então, aí como é que você faz para parar como é que você resolve esse problema? Bom, imediatamente, talvez o mais rápido é você parar de importar, ter menos plástico no sistema. Onde é que você vai? Qual plástico que você vai tentar evitar num primeiro momento? Pô, vamos trabalhar com essa parte de embalagem não, digo, canudinho. Você vê que é um plástico mais, que é um plástico que tem a ver com comportamento, ele é mais individualizado. Então você pode criar ele é um movimento para a sociedade, para engajar, para resolver esse problema, que não estamos falando aqui desse problema econômico, gerado pelo um cliente que não quer mais plástico. Quer dizer, Rocinho, aquilo que para a gente parece uma tomada de consciência, no fim tem uma motivação econômica. Porque o tripé, como bem colocado aqui para o senhor Matheus, é social ambiental, mas é econômico. Ele tem esse. Você não pode simplesmente... A gente sempre discute social ambiental, mas a gente tem que entender que tem o econômico no meio dessa história. E na verdade é o seguinte, o econômico ele é tão sensível quanto os outros dois. Você tirou ele da equação, colapso. Então, entende-se que eu acho que essa questão de reciclagem, ele passa muito por essa questão de incentivos para a demanda desse material. Pode ser demandas internas, sim. Outros países você vai fazer subsídios, você vai fazer outros tipos de apoio para poder fazer essa conta fechar e trabalhar, como o senhor Matheus falou, trabalhar na origem do problema, que é o design. Começa com um produto com menos resíduo, a gente gera menos problema. Né? Então, esses são os pontos que tem que levar em consideração. Ok. Nova Cidade de hoje, primeiro programa do ano, entrevistando o Márcio Matheus, presidente do Celur e Celub, engenheiro ambiental Carlos Rossim. Márcio, quando você vem aqui, também interessante, sempre voa. Gostaria que você conseguisse, Márcio. Você já veio aqui várias vezes e eu sei que em São Paulo existe uma coisa que se chama Anlurb. E eu sei que você nunca teve, você teve sempre a humildade de não falar que você foi um dos idealizadores, criadores da Anlurb. Você conseguiria resumir a importância da Anlurb e as expectativas para o setor 2019, para a gente encerrar o programa? Olha, Renato, é assim. A prefeitura, o lixo de São Paulo, a prefeitura cuidava disso com um departamento especializado, antigamente chamado Limpurb, Departamento de Limpeza Urbana. Esse departamento de limpeza urbana, ele foi o responsável pela evolução do serviço de limpeza urbana
em São Paulo e se irradiou essa evolução para todo o país. Então, o Departamento de Limpeza Urbana, o Limpurb, ele foi um grande indutor do desenvolvimento e da relação com o setor privado, da interação com o setor privado no desenvolvimento de soluções para São Paulo. A quantidade de lixo em São Paulo. São Paulo gera só de resíduo domiciliar 12 mil toneladas dia. Tudo bem? Então, como é que você faz isso? Sempre foi crítico o lixo em São Paulo. A cidade, né, grande, cada vez mais adensada, cada vez mais produtiva. O nosso consumo aqui muitas vezes passa um pouco da média do país, né? Normalmente a média do país é 1 quilo, aqui chega a 1,2 kg. E depois precisou se estruturar mais, que além de você fazer a gestão do lixo, você tinha que também ter uma regulação local, né, do lixo. E aí se pensou em transformar aquele departamento numa autarquia, numa autoridade municipal de limpeza urbana. E nós tivemos a felicidade, quando nós assumimos o Limpurb e implementamos uma determinação que já tinha na lei, né, na lei que determina a Lei Orgânica do Lixo em São Paulo, que era de 2002, a Lei 13.478, e lá nós conseguimos então implementar e colocar em atividade a Autarquia Municipal de Limpeza Urbana, ANLURB, incorporando os técnicos do antigo Limpurb, agregando novas estruturas, e ainda está em processo de construção essa autarquia. Mas a autarquia ela é muito importante para a cidade. Agora ela precisa, o que a gente sempre coloca é o seguinte, quando você, e aí vem a questão, por isso que a gente fala sempre do tripé, né? Quando você pensa resíduos, você não pode pensar resíduo, que é hoje uma grande questão, pela questão do menor preço. Porque o menor preço, ele acaba o quê? Abrindo mão da questão ambiental e da questão social. Você acaba fazendo que o melhor preço acaba prejudicando a equação da sustentabilidade. Então, o menor preço, nós estamos pensando no melhor preço. O melhor preço é que você apura a melhor relação custo-benefício. Então, hoje, o que a gente às vezes se posiciona é que nós gostaríamos que na contratação de serviços de limpeza urbana, pela ANLURB, que se considerasse isso, que se criasse que todas essas contratações fossem antecedidas de um estudo mais aprofundado, que a gente chama de estudo EVTE, estudo de viabilidade técnica e econômica, para que e hoje tem até, hoje o pessoal fala EVTESA, né? Estudo de viabilidade técnica, econômica, social e ambiental. Mas é um EVTE para você saber o seguinte, aquilo que você está contratando é viável tecnicamente? Não basta ser viável só economicamente. Por quê? Ele é viável socialmente, ele atende realmente às necessidades ambientais da cidade. E para isso, você precisa abrir um diálogo com a sociedade. Para isso, você precisa abrir um diálogo com o mercado, para você buscar não o menor preço, o melhor preço, a melhor solução para a cidade. E essa é a nossa única crítica. O respeito, tem um carinho enorme pela ANLURB, tem um respeito enorme por aquela autarquia que nós ajudamos a edificar e que só queremos ajustar o foco. É bom para ela, é bom para o setor e é bom para a sociedade paulista. Tá legal. Márcio, agradeço a sua presença. Rocinha, agradeço a sua presença. Márcio, você está convidado a voltar para falar do simpósio que vocês vão organizar do dia 15 de abril. Está convidado para voltar nas próximas semanas para a gente poder também saber as perspectivas do setor para esse ano. Vai ser um grande evento. Tá legal. Obrigado, gente. Nova Cidade volta a próxima semana. A TV Aberta São Paulo tem o apoio cultural da Oficina do Sofá, restauração de estofados com excelente qualidade. Para mais informações, ligue 0 operadora 11 5184 0308 ou confira nossos modelos pelo WhatsApp 0 operadora 11 99697 3600. Venha nos fazer uma visita. Rua Pires de Oliveira, 1202, Chácara Santo Antônio, São Paulo.